Galera, meu nome é Guilherme Matos e hoje a gente vai começar uma nova missão, a missão UERJ. Caramba, a gente tem que ir agora algumas semanas para analisar alguns temas passados, compreender como funciona a banca da UERJ, fazer uma espécie de descompressão, porque eu tenho quase certeza que você, nos últimos tempos, praticou muito a redação do Enem e, de fato, há algumas diferenças. Tá? Elas são diferenças bastante cruciais para você conseguir uma boa nota na prova da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que na verdade até a faculdade onde eu me formei. Então a gente vai primeiro analisar um pouco as dimensões, né, como funciona a realização da prova, tá? Então eu coloquei ali dimensões. Primeiro ponto, o tempo. Nos últimos 2, 3 anos houve uma diferença em relação à feitura da prova, porque a prova de língua portuguesa instrumental, ela saiu, né? A gente não tem mais a prova de língua portuguesa instrumental. Na verdade, foi desde o ano passado, agora que eu me lembrei, foi justamente o ano em que entrou o livro Dom Casmurro, do Machado de Assis. Bom, com a saída da prova de LPI, na verdade, hoje a gente tem 2 horas, mais ou menos, para você fazer a redação, porque o tempo de prova total, ele se manteve, né? Ele não mudou, são 5 horas de prova. Então você tem mais tempo para fazer a redação. O que isso muda? Na verdade, você tem que planejar o texto muito bem. Isso é muito importante. Não deixe de fazer um planejamento muito cuidadoso. Dá tempo de fazer o rascunho, dá tempo de até fazer outras questões de outras matérias, as suas específicas, e voltar para passar limpo, fazendo uma nova revisão. Quer dizer, dá tempo para você fazer um texto perfeito, porque a gente tem uma quantidade de tempo bastante disponível para fazer isso, tudo bem? Então esse é o primeiro ponto. Em relação ao tempo, muito importante a gente se controlar e usufruir bastante. Não fica com aquela pressa de, caramba, eu tenho que fazer isso aqui logo, eu quero me livrar dessa redação. De fato, às vezes é um pouco difícil, um pouco duro mesmo escrever um texto, né? Parir, quase isso, é um nascimento. Parir um texto é difícil, não é fácil. Não digo que é uma coisa tão simples, não é. Mas você tem mais tempo para poder fazer isso com tranquilidade, tá? Então não corra, não faça isso. Depois, eu queria comentar o seguinte. A folha do Enem, ela é bastante estreita, né? Quem fez a prova sabe. A distância entre as linhas, né, é bem pequena. Sobram 2 espaços nas margens laterais, que são espaços bastante relevantes, então você vê que a caixa de texto ela é um pouco mais estreita. Então, na verdade, cabe menos texto, é isso que eu quero dizer, cabe menos texto. Na UERJ, não. Eles pegam a folha 4 e usam realmente quase inteira de linhas, e a distância entre as linhas também é um pouco maior. Então, quem tem uma letra não tão pequena deve se preocupar, porém, ainda vai ser uma situação melhor que a situação do Enem, tá? Então, coloquei aqui, são 30 linhas generosas. Tente aproveitar muito bem. É possível, por exemplo, na UERJ, você fazer 3 desenvolvimentos, inclusive para fazer um modelo de dialética, né? Colocar o D1 com uma tese, o D2 com uma antítese e um D3 de síntese, ou mesmo desenvolver 3 argumentos. Dá tranquilamente para você fazer isso porque as linhas permitem, tudo bem? Em relação à correção, como funciona a correção da UERJ? Nos últimos 2 anos, a UERJ adotou um sistema que é um sistema de correção por graus, tá? O que acontece? No Enem, por exemplo, vou usar o padrão Enem porque eu acho que muita gente conhece e vai conseguir compreender o que eu estou falando. No Enem, você tem 5 competências, que são tema e tipo de texto, você tem coerência, você tem coesão, modalidade de escrita e proposta de intervenção. Estava tentando lembrar, proposta de intervenção. Beleza. E aí elas são analisadas individualmente, cada uma vale 200 pontos. No Enem, o que acontece? Essas competências todas, elas ficam juntas. Então assim, você vai de 0 até 10, de 2 em 2, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. E cada um desses graus corresponde a um conjunto de características. E aí é claro que algumas características pesam mais em relação a um determinado grau, né? Por exemplo, na nota 6, pesa muito uma redação que acertou o tema, mas é muito difícil de ler.
Na nota 8, pesa muito o seguinte, tá dentro do tema, é uma redação fácil de ler, correta, mas com alguns equívocos. Então tem muitos erros de português, né, ou, sei lá, pelo menos assim, mais do que 4, 5 erros de português. É uma redação que, em algum momento, houve uma dificuldade ali de construção frasal, obrigando o corretor a voltar naquela frase, então isso faz com que você vá para a nota 8. E a nota 10 já é uma redação, não digo nem perfeita, quase perfeita. Tá? Então é assim que funciona a correção na UERJ. Ela é por graus. Há um conjunto de características que indicam ali qual grau o candidato vai ficar. Então assim, a correção é dupla, né? Assim como nas outras bancas, todas a correção sempre é dupla. Então assim, um corretor vai lá e te dá, por exemplo, 8. Outro corretor vai lá e te dá nota 10. Como houve uma variação de apenas 2 pontos, então você fica com a nota intermediária, a nota 9. Com a saída da prova de LPI, essa nota é dobrada, porque antes a redação valia 10 e a prova de LPI valia 10. E aí, na verdade, agora você dobra essa nota. Então, se você tirou 9, você, na verdade, ficou com 18, tudo bem? Então, é assim que funciona. Caso haja uma discrepância de 4 pontos, por exemplo, algum corretor te deu 4, outro corretor te deu 8, então realmente é uma distância muito grande. Nesse caso, não fica com a nota 6, não. Vai para uma terceira correção, e aí esse corretor vai te dar a nota, uma espécie de nota de Minerva. Ele vai decidir de fato qual é a sua nota, mas é um corretor mais experiente, que corrige bem menos redações, então ele fica mais tranquilo para poder corrigir esse texto, tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso. É dessa forma que funciona, beleza? Então, correção por graus. Seguindo, eu devo comentar o livro O Seminarista, do Rubem Fonseca? Veja, esse comentário do livro, a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Não se trata de uma resenha do romance, não é uma resenha, gente. Não é. Quando você entra num site, por exemplo, para ver o que a crítica falou de um filme, entra num site que faz comentários de cinema, aí tem lá, não, o filme é muito bom, os atores estão atuando muito bem, a direção é primorosa, a fotografia é muito bonita. Isso é uma resenha, tá? Comentando aquela obra. Pode ser um livro, o livro é muito bom, os protagonistas são muito interessantes, a obra é muito profunda, a obra causa medo. Fazer isso é o que a gente chama de resenha crítica, você está comentando, qualificando aquela obra literária. Não é disso que se trata, tá? É uma dissertação argumentativa. A questão é que não é obrigado você comentar o livro, tá? Você pode até não comentar, mas os comentários literários, eles são valorizados. O que pode acontecer de negativo é você comentar o livro e comentar de maneira equivocada, confundir algum personagem, confundir algum evento, e aí realmente isso vai ser negativo. Agora, se você faz um comentário do livro, né? Ou usa o livro, melhor dizendo, usa o livro para argumentar, quer dizer, você usa um episódio, você usa a característica de um personagem para tomar como exemplo, enfim, quando você faz isso, isso é valorizado sim pela banca, tudo bem? Então, só para vocês ficarem com isso na cabeça, porque às vezes, pensa assim, eu tenho que comentar o livro, ou então eu tenho que pegar um parágrafo e fazer uma resenha para dizer o que eu achei. Não é bem isso. Lembra do repertório sociocultural lá do Enem? Você usa então uma obra, um autor, para poder ilustrar algum exemplo, usar como argumento de autoridade? É basicamente a mesma coisa. E outra coisa, quando você vai escrever isso, não parte do princípio de que ele sabe do que você está falando. Tipo, no livro que vocês mandaram a gente ler, tem isso lá. Não. Comente como se ele não soubesse nem o tema, nem que livro é esse. Então, no romance O Seminarista, de Rubem Fonseca, há um episódio em que o personagem Zé mata um homem por vingança, por exemplo, já dando algum spoiler do livro. Pronto. Você está usando o enredo para poder ilustrar um ponto do seu argumento, beleza? Pode ser também para apresentar o tema na contextualização, né? Para começar o texto, não tem problema também realizar esse tipo de operação, tá? Então, é isso aí. Vamos lá. Leitura fluida. O que seria uma leitura fluida? Isso é uma coisa que a banca valoriza demais. Tem muita gente que diz por aí o seguinte, cara, a UERJ, ela valoriza a criatividade. Claro, ela valoriza a criatividade, mas isso não é o mais importante, tá? Não é o mais importante. Uma redação que tem uma escrita fluida, quer dizer, você não tem que voltar para reler algum ponto, é bem tranquilo, é uma redação assim que corre como um rio, corre fácil, é uma leitura rápida, tá tudo no seu lugar, corretinha. Essa redação tem muito mais chance de ganhar um 10 do que uma redação que é muito truncada, usa frases muito longas,
com inversões sintáticas, faz um monte de citação, que às vezes é uma citação rasa, tá? É bom a gente falar agora, que já passou o Enem, a gente pode falar esse tipo de coisa. Muitas vezes, essas citações que acontecem no Enem e que ganham nota 200 em tema tipo de texto, em repertório sociocultural, são citações rasas, são citações que às vezes servem para vários tipos de tema. Isso não é valorizado na UERJ, tá? É bom entender que na UERJ existe uma preocupação com a autonomia de escrita. A escrita com o seu jeito de encarar o mundo, e não a realização de modelos, escrever modelinho, colocar ali o conectivo sempre iniciando o parágrafo como primeira palavra, sabe? Esse uso de repertório sociocultural que vem sempre no mesmo lugar, que serviria para vários temas. Então, isso é uma coisa automatizada, que a UERJ não valoriza, tá? Então, é muito bom a gente prestar atenção nisso. Então, mais importante do que ser criativo é ter uma redação tranquila de se ler, fácil de ler, tá? Bom, em relação ao título, eu queria colocar isso no quadro justamente para que você marcasse na sua cabeça e de repente te perdesse algum tipo de mito que talvez você tenha ou já tenha ouvido falar. O título não é obrigatório, simplesmente assim, não é obrigatório, tá? Não existe um critério objetivo para ter o título. Guilherme, eu devo colocar o título? Eu acho que sim, você deve colocar, porque o título, enquanto síntese sugestiva do texto, veja, não é a tese, tá? É uma síntese sugestiva, uma ideia, ela pode ser criativa, ela pode ter a ver com a conclusão, pode fazer uma brincadeira com o fechamento do texto, né, e dar a ideia de circularidade, mas não é obrigatório, beleza? Seguindo. A nota é dobrada. Coloquei isso no quadro para que vocês anotem também, mas só para lembrar, porque isso é importante na hora que você receber sua nota. Se você tirar, por exemplo, 8, vai aparecer como 16, bem tranquilo. É porque a prova de LPI saiu, como eu comentei. Tá? Seguindo aqui, em relação aos temas, existe uma diferença crucial entre a prova do Enem e a prova da UERJ, que é o seguinte, e na verdade com as outras bancas todas, que tem a dissertação tradicional, a dissertação clássica, é que nem sempre existe a chamada problematização. No Enem, a gente tem um problema que às vezes é explícito, às vezes é implícito, a gente já comentou isso aqui em outros momentos, só para lembrar, por exemplo, no tema da Lei Seca de 2013, a persistência, não, era sobre efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Nesse caso, o problema está implícito. Ora, a lei seca é uma solução. Como é que a gente vai propor solução para algo que já é uma solução? Então a gente começa a pensar, será que ela atingiu todos os problemas, todas as causas a que ela se propõe? Então não, ela não resolveu todos os problemas. Ainda há pessoas que bebem e dirigem. Então a gente tem que encontrar esse problema aí. Está um pouco atrás de algo que está mais evidente. A gente tem que encontrar essa problematização. Às vezes o problema está explícito, a persistência da violência contra a mulher. Então, qual o problema? Olha, a violência contra a mulher. Mas na UERJ, na FUVEST, na Unicamp, não é assim. Na PUC, nas universidades católicas, pontifícias, né, do Brasil inteiro, isso não acontece da mesma forma. E como a gente sai? Existe uma maneira fácil, que é o tema é uma pergunta. Se o tema é uma pergunta, a sua tese vai ser uma resposta. É só você pegar essa sua frase, que é a tese, e olhar para o tema. Responde a pergunta do tema. Por exemplo, na UERJ, em 2017, o tema foi esse aqui. Cidade maravilhosa. Para quem? Ora, a sua resposta, a sua tese, só pode girar em torno dessas respostas aqui. Ora, para ninguém, quer dizer, a cidade não é maravilhosa para ninguém. Ninguém vive bem. Mesmo as pessoas que são ricas também não vivem numa cidade perfeita. Então ela não é maravilhosa para ninguém. Sua tese poderia girar em torno dessa expressão aqui. A gente poderia dizer também para todos, que é uma visão bem difícil de ser defendida. Ora, a cidade maravilhosa, a cidade do Rio, ela é maravilhosa para todo mundo. Todo mundo aqui vive bem, é uma maravilha. É difícil defender isso, dá para defender, mas é um pouco mais difícil. Ou você poderia dizer para alguns, que é um caminho que eu, por exemplo, seguiria. Olha, para alguns ela é uma cidade maravilhosa. Por exemplo, para quem mora na Orla, para quem mora em bairros mais ricos, ela é uma cidade, caramba, que tem, às vezes, IDH altíssimo, padrão europeu. Mas todo mundo vive assim? Não. Pensa, por exemplo, na divisão que é famosa, inclusive, em fotos,
que é aquela divisão ali São Conrado ou Rocinha. Você vê que há uma diferença ali gritante dos índices de desenvolvimento humano. Então, essas 3 respostas poderiam indicar a sua linha de raciocínio. Agora, repara, no Enem, você pega aquela problematização, pensa nas explicações e depois constrói a tese. Você pega os argumentos, escolhe 2 ou 3 e aí então constrói a tese. Repara que na UERJ, nas outras bancas, não é assim. Se cai uma pergunta, você primeiro, de maneira até meio instintiva, responde aquela pergunta e depois busca os porquês. Então, assim, a cidade é maravilhosa para alguns. Você vai começar a pensar em razões que te levam a pensar assim, olha, se eu analisar a mobilidade urbana, pô, isso me ajuda a explicar que a cidade não é maravilhosa para todos, mas para alguns apenas. Entende? Então, primeiro vem a tese e depois vem os argumentos. Não é a mesma coisa que no Enem, tá? Bom, às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade, que é o seguinte, quando o tema é uma afirmativa. E aí tem 2 maneiras, tá? Primeiro, a gente pode adaptar a frase tema colocando um ponto de interrogação. O exemplo que eu tirei foi o exemplo de 2016, que dizia assim, para você falar, discutir sobre a necessidade de conhecer experiências históricas de violência e opressão para a construção de uma sociedade mais democrática. E eu coloquei aqui de laranja, um pouquinho diferente, ponto de interrogação, porque se a gente colocar aqui, dá pra gente adaptar a frase e pensar, ora, é necessário conhecer experiências históricas de violência e opressão para a construção de uma sociedade mais democrática? Ou então, a gente poderia dizer assim, há a necessidade de conhecer experiências históricas de violência e opressão para a construção de uma sociedade mais democrática? Então, respostas possíveis que poderiam ajudar a construir sua tese. Sim, não, depende. Então, o posicionamento já vem de cara. Pô, eu acho que sim, o caminho que eu seguiria, por exemplo. Sim, para mim é necessário, eu acho que é necessário sim conhecer experiências históricas de violência e opressão para construir a democracia. Alguém poderia dizer que não é importante. É difícil defender por esse viés. E pode dizer que depende. Na verdade, em alguns momentos da história foi importante, em alguns outros momentos talvez não. Enfim, aí esse caminho vai variar um pouco. Mas veja, houve o posicionamento, você se colocou diante daquele tema, então vai procurar as respostas e aí desenvolver esses argumentos. Tudo bem? Espero que eu esteja explicando, assim, de maneira mais didática possível essa questão, porque não é tão simples mesmo. Você pode estar pensando aí, isso é comum entre os alunos. Caramba, eu vou adaptar a frase, mas se não for dessa maneira... Eu agora vou explicar para vocês, vou apagar aqui e colocar um novo quadro, porque eu quero explicar o seguinte. Se a frase for afirmativa e não dê para colocar o ponto de interrogação, o que eu faço? Aí você vai ter que formular algumas perguntas. Não é tão simples, mas também não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então, aguardem que daqui a pouquinho eu vou explicar isso para vocês. Até mais. Bom, agora a gente tem que pensar o seguinte. E se não der para eu colocar um ponto de interrogação e adaptar rapidamente a frase? Às vezes não dá para fazer isso. A gente viu um exemplo em que dá para fazer, mas às vezes não dá. É um pouco mais complicado. Então vem cá. A ideia é, a gente vai ter que projetar nossas interrogações sobre a frase tema. Como assim? Tem algumas perguntas que a gente pode projetar. São elas, ó. Qual, por quê, como, onde, quando, para quê, para quem. Eu posso projetar outras. Vai depender aí dos textos de apoio, vai depender do seu momento ali na prova, mas essas aqui vão te garantir algumas respostas, algumas saídas, tá? E eu trouxe alguns exemplos. O primeiro deles, em relação ao UERJ, é o seguinte. Eu queria comparar o caso que aconteceu, o caso real de 2016, Cidade Maravilhosa, para quem? Acho que foi de 2017. Cidade Maravilhosa, para quem? Com essa frase aqui. A gente poderia ter encarado nesse ano uma frase afirmativa do tipo o título de Cidade Maravilhosa em questão. Tá? A gente é que teria que projetar essas perguntas para tentar encontrar uma saída. Aqui está muito fácil. Cidade Maravilhosa para quem? Lembra, a gente viu para todos, para ninguém, para alguns. Porque já tem a pergunta ali. A gente precisa responder e construir a nossa tese em cima dessa resposta. Mas às vezes poderia cair assim, né? O título de Cidade Maravilhosa em questão. Vamos projetar essas perguntas sobre o tema. Vamos lá. Qual título de Cidade Maravilhosa? Não, qual título não cabe, porque o título já é Cidade Maravilhosa. Então, essa pergunta, nesse caso, não nos serve. Por que título de Cidade Maravilhosa? Bom, a gente
poderia, por acaso, algum candidato poderia saber qual é a origem dessa expressão, falar sobre a música, a marchinha Cidade Maravilhosa, cheia de encantos mil, e aí poderia falar daquele contexto histórico, por que há esse título de Cidade Maravilhosa. Poderia ser uma saída. Um pouco mais complexa, exigiria um conhecimento muito específico, mas era uma saída. Mas vamos lá. Como? Como é o título de Cidade Maravilhosa? Não, acho que não funciona muito pra gente, porque ele já diz como, é maravilhosa. Então não tem muita saída aqui. Onde? Também não nos cabe, porque assim, Cidade Maravilhosa é no Rio de Janeiro, então não tem muito como fazer uma comparação. Quando? Quando Cidade Maravilhosa? Também não serve. Para quê? Para que o título? Para que existe o título de Cidade Maravilhosa? Existe algum interesse por trás de haver esse título de Cidade Maravilhosa? Talvez tenha a ver com marketing, com turismo, e a gente começa a tentar compreender que existem interesses econômicos por trás desse título. Há interesse, de repente, de uma certa elite de manter altos valores imobiliários de seus imóveis justamente com esse título, com esse glamour, que talvez a cidade não tenha. Estou levantando hipóteses mesmo. Talvez a cidade não tenha mais, não caiba mais esse título, mas algum grupo econômico continua mantendo esse título de alguma forma para tentar valorizar os seus próprios imóveis, seus próprios bens, valorizar o fato de morarem aqui. Talvez seja isso. A gente poderia projetar Cidade Maravilhosa para quem? Todo mundo que vive aqui vive uma cidade maravilhosa. Então você poderia ter encontrado esse tema dentro dessa frase, se você tivesse projetado essas perguntas. Muito mais fácil, né? Por exemplo, o papel da dúvida na vida humana. A primeira pergunta já se encaixa aqui. Qual é o papel da dúvida na vida humana? Você pode dizer, olha, a dúvida tem um papel crucial, ela é fundamental. Seria a sua resposta, poderia ser. E aí, bom, mas por quê? A gente só constitui nossa própria subjetividade a partir de questionamentos. Por exemplo, na fase da infância, na fase da adolescência, também talvez por toda a vida. Mas nessa fase são fases em que há muitas dúvidas e essas dúvidas nos ajudam a construir a nossa própria subjetividade, a compreender quem sou eu, na verdade. E do ponto de vista não de um indivíduo, né, uma vida humana, mas do conjunto das vidas humanas, a dúvida não é fundamental? Claro que é, porque sem dúvida não há conhecimento. Então, assim, a tese poderia ser a dúvida é crucial ao homem na medida em que constitui sua própria subjetividade e também ajuda a construir o conhecimento de toda a coletividade, de toda a sociedade. E aí pronto, você encontrou a pergunta, respondeu e construiu a tese. Há outros exemplos. Relações amorosas na contemporaneidade. Foi um tema que vira e mexe, cai em algumas bancas ao longo do território brasileiro, mas caiu na UFRJ em 2001, se eu não estou enganado. Então, relações amorosas na contemporaneidade. Frase difícil, muito aberta, tem um recorte temporal, mas ainda assim, de que relações amorosas eles estão falando? Havia muitos textos de apoio que ajudavam nesse sentido, tá? Mas só olhando aqui a frase tema, vamos fazer o seguinte, a gente vai projetar algumas perguntas sobre esse tema. Vamos lá. Como? Como estão as relações amorosas na contemporaneidade? Isso já dá várias ideias. Você poderia dizer, elas são efêmeras, ou seja, passageiras, não duram muito. Isso dá um excelente parágrafo. Poderia citar o Zygmunt Bauman, que fala sobre amores líquidos. Então, efêmeras, são ligeiras, não demoram. Tipo esses relacionamentos de Tinder, né? Duram muito rapidamente, já terminam, passa rápido. Então, egoístas. Será que hoje em dia há uma tendência... Você não está defendendo que todas as pessoas são assim. Veja bem, você vai modalizar. Há uma tendência, há muitos indivíduos que atuam assim, que são egoístas. O valor do materialismo, esse valor humano da contemporaneidade, ele lida com o materialismo no sentido dos objetos, dos bens, mas a gente também pode aplicar essa lógica à lógica do relacionamento, que é o seguinte, eu quero só o meu prazer, eu não penso tanto no prazer do outro. Você também pode fazer essa análise. As pessoas são egoístas nesse sentido. Você pode dizer que as relações amorosas são também narcisistas, e aí pensar nas redes sociais. Muita gente, às vezes, parece se relacionar só para mostrar nas redes o quanto é feliz. Tá? Eu também não me escapo disso, não. De vez em quando posto lá fotos com a minha mulher e no fundo tem um pouco isso, se exibir, provar para os outros que você de fato ama. Isso é uma marca da contemporaneidade. A gente poderia levantar então uma tese que gira em torno desses três eixos. Eu vou mostrar uma tese que faz isso. A gente poderia aplicar a pergunta
quando? Quando, em relação a relações amorosas, será que dá pra gente fazer, então, comparações com o passado? Qual é a diferença das relações amorosas hoje com as relações amorosas de antigamente? Há diferenças? Não há diferenças? Então, vamos pensar, sei lá, na questão de Romeu e Julieta. A ideia de que você está prometido a alguém e você está proibido de ficar com uma outra pessoa. Isso ainda existe? Ainda é assim ou não? Ao fazer uma comparação com o passado, a gente pode achar um parágrafo, a gente pode achar um argumento. Por exemplo, a gente pode aplicar a pergunta onde a essa ideia de relações amorosas. Fazer comparações geográficas. Será que as pessoas no Brasil se relacionam da mesma maneira que nos Estados Unidos? Bom, talvez haja muitas semelhanças. Mas em relação ao mundo muçulmano mais fechado, ou em relação a pessoas que são de religiões ou de denominações religiosas mais fechadas, mais conservadoras, a gente pode fazer uma comparação geográfica. A gente pode aplicar a pergunta para quem? Direcionar essas relações amorosas no sentido de grupos sociais. Todos podem amar da mesma maneira? A gente pode pensar, por exemplo, nos homossexuais. Talvez a gente possa entender que eles vivem num momento complicado de uma ascensão do conservadorismo, ou a gente poderia dizer de maneira diversa que, na verdade, nunca antes na história do mundo os homossexuais tiveram tanta liberdade para se relacionar. A gente poderia também focar na questão dos idosos, né? Caramba, as pessoas estão vivendo mais, estão com uma expectativa de vida maior, com uma vida ativa maior, mais longeva, então eles conseguem se relacionar mais, até em relação de relações amorosas mesmo, pessoas que são viúvas, separadas, que passam a ter uma vida mais ativa e passam a se relacionar. Então isso é uma mudança, digamos, no entendimento que se tem do amor. Veja, são muitos casos, muitas oportunidades de você discutir esse tema. Aquilo que era muito difícil, muito fechado, muito hermético, agora já é um pouco mais simples. A gente tinha uma frase bem aberta, ó, relações amorosas na contemporaneidade. Aqui a gente tem já vários argumentos sendo, né, construídos. Eu construí uma tese aqui, que a gente poderia fazer em resposta a essa pergunta aqui, como estão as relações amorosas na contemporaneidade, que é essa frase aqui, que poderia ficar no final do parágrafo de introdução. Nesse sentido, cabe apontar que hoje as relações amorosas refletem valores da visão de mundo contemporânea, como a efemeridade, seu primeiro argumento, o egoísmo, o segundo, e o narcisismo, o terceiro. Bem aqueles que eu tinha explicado anteriormente. Beleza? Tudo bem? Só para fechar, eu queria comentar uma coisa muito importante em relação ao UERJ, e a gente vai voltar para falar disso de maneira um pouco mais fechada e focada. A conclusão. A conclusão do Enem ela é uma conclusão muito voltada para a proposta de intervenção. Como estratégia, muitos candidatos fazem isso. De fato, é a melhor estratégia, deixar isso para o final. Mas na UERJ a gente não vê, a gente conseguiu visualizar isso aqui, a gente não vê problemáticas políticos-sociais que tem como critério o objetivo haver uma proposta, a criação de uma proposta de intervenção. Isso não é um critério. E por ser muito uma característica do Enem, isso não é bem visto pela banca, isso parece uma espécie de maneirismo, como se você não pudesse fazer outro texto que não seja para o Enem. Isso não pega bem, tá? Então, a gente precisa refletir, fazer uma reflexão um pouco mais profunda, ou mesmo fazer um resumo dos nesse final. A gente não pode cair nessa coisa automática de fazer uma proposta de intervenção para um tema que às vezes é abstrato. Veja no passado, a verdade pode ser atingida, pode ser apreendida com base em uma única perspectiva. É um tema abstrato, é um tema até bem literal, fala sobre a verdade, dialoga com o texto do Dom Casmurro, mas veja, como é que a gente vai fazer uma proposta de intervenção para um tema sobre a verdade? Então a gente precisa encontrar outras maneiras de construir essa conclusão, que não é igual, não é equivalente à proposta de intervenção. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Tudo bem? Então a gente se vê ainda antes da UERJ para continuar analisando essa banca que é tão exigente, por um lado, mas também que valoriza a sua escrita, a sua autonomia de escrita. Tá? Então a gente se vê por aí. E se lembre sempre, quem quer aprender,
vem pro Fábrica D. Um abraço, até mais. O Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar para um vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas os cursos online não o agradavam. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade. E o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todos podem contar com o Fábrica D e tem cursos a partir de R$ 9,90 ao mês. Então, não tem mais desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D.